Se você ainda não começou a ganhar dinheiro dormindo, neste vídeo eu vou te apresentar 4 fundos imobiliários bons pagadores de dividendos para você dormir tranquilo e acordar com a notificação de que recebeu pelo menos R$ 1.000 a mais na sua conta. E o melhor, são livres de imposto de renda. E antes de te mostrar quais são os principais fundos imobiliários, eu preciso deixar bem claro que esse vídeo não é uma recomendação de compra. A ideia aqui é te apresentar e explicar como funcionam os fundos imobiliários para que você possa aumentar o seu repertório de conhecimento e avaliar os seus próprios ativos da bolsa de valores. Muito provavelmente você possui aquela sensação de receber o seu salário, pagar todas as suas contas e no final não conseguiu guardar nem sequer 10% do próprio dinheiro. Isso é tão interessante, pois a gente tem um costume de pagar todo mundo, mas a gente esquece de nos pagarmos. Por isso, daqui pra frente, assim que você receber o seu salário, você vai reservar 10% do seu salário e mandar para sua conta de investimento. Você não gosta de pagar tanto boleto para os outros, então cria um boleto para você e com o que sobrar na sua conta, você vai pagar as suas despesas fixas, cartões de créditos e o que sobrar disso tudo é o que você irá viver pelo resto do mês, ou seja, para os seus gastos variáveis. Enquanto você não tomar essa atitude, você não vai conseguir prosperar financeiramente e construir um patrimônio. Eu sei que você deve sempre escutar sobre a importância de guardar o seu dinheiro em um local que tenha segurança, liquidez e risco baixo. Que local seria esse? No CDB, que renda no mínimo 100% do CDI, onde basicamente você está fazendo um empréstimo para uma instituição financeira ou bancária e estará recebendo juros por isso. Mas e aí? E quando você estiver preparado para alçar voos maiores e correr riscos mais acentuados? Por isso, eu vou te apresentar 4 fundos imobiliários que irão colocar pelo menos R$ 1.000 no seu bolso todos os meses e vai começar a dormir bem mais tranquilo, por estar construindo um patrimônio para você viver de renda lá no futuro, ou seja, em busca da sua liberdade financeira. E os fundos imobiliários, eles são divididos em basicamente 2 classes de ativos, sendo conhecidos por fundos de papel e fundos de tijolos. Muito provavelmente, na hora que você for investir, você verá fundos imobiliários do tipo híbrido, fundos de fundos, lajes corporativas, fiagros, hospitais e vários outros. Mas essas são apenas algumas subclasses dos fundos de papel e de tijolos. E qual é a diferença entre eles, então? Um fundo de papel, basicamente, você está comprando papéis referente à dívida dos imóveis que foram construídos. Ou seja, quando você investe em um fundo imobiliário de papel, você não está comprando imóveis físicos, mas sim títulos de dívida ligados ao setor imobiliário. Em outras palavras, você está emprestando dinheiro para quem investe em imóveis e em troca está recebendo juros por isso. No fundo de papel, você não é o dono do prédio, você é o credor de quem construiu o prédio. Entendeu mais ou menos? E esses papéis, eles estão diretamente ligados aos CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, sendo os títulos de créditos emitidos por empresas que financiaram empreendimentos imobiliários. E também temos os créditos imobiliários e as letras hipotecárias, sendo os títulos emitidos por bancos com laços no setor imobiliário. E como estamos falando de títulos de dívidas, os indicadores de performance que são indexados aos fundos de papéis estão a inflação, no caso, o índice IPCA, o IGPM e também temos os certificados de depósitos interbancários. Já os fundos de tijolos seguem outra premissa. Você está investindo diretamente no imóvel em si, aquele que já está pronto, sabe? É como se você comprasse uma casa e colocasse ela para alugar. A diferença é que aqui nós estamos falando de um fundo, ou seja, que reúne um grupo de pessoas com o mesmo objetivo de investir no setor imobiliário e receber os aluguéis. Só que neste caso, ao invés desses aluguéis serem pagos somente para você, é distribuído com todo mundo. Então, ele é mais interessante isso. Lembrando que os aluguéis, nesse caso aqui, são conhecidos por dividendos ou proventos. Então, resumindo de uma forma bem simples, no fundo de tijolo você é dono de uma parte do prédio e no fundo de papel você é o dono da dívida do prédio. E para ficar mais inteligente a construção da nossa carteira de investimentos, eu vou selecionar 2 fundos imobiliários pertencentes à classe de papéis e 2 de tijolos, justamente para termos a construção de uma carteira de investimento bem mais robusta e estratégica. E quando eu vou avaliar um fundo imobiliário, eu gosto de olhar para esses 7 principais indicadores. O primeiro indicador é o P sobre VP, onde basicamente diz se o fundo está caro ou está barato. E eu priorizo fundos que estão entre 0,85 a 1,15. O segundo indicador é a liquidez diária, pois quanto maior for o poder de negociação diária, mais fácil será de comprar ou vender algum fundo. No caso, eu gosto de fundos com uma liquidez acima de R$ 1 milhão. O outro indicador é o valor patrimonial do ativo, sendo a diferença entre ativos e passivos daquele fundo. Avalie aqueles que estejam acima de R$ 1 bilhão. O quarto indicador seria o dividend yield, que representa o quanto o fundo distribuiu de dividendos em porcentagem no último ano. Para fundos de tijolos, um range entre 7% a 13% e fundos de papel entre 8% até 15% mais ou menos. O quinto indicador seria a vacância física. Nos fundos de papéis não existe indicador e no fundo de tijolo eu te indico escolher FIIs que tenham até um máximo de vacância de 10%. Depois temos a diversificação geográfica, que é um dos pontos de ouro dos fundos
de investimentos imobiliários. E quanto mais diversificado for um fundo de tijolo, melhor para o seu portfólio. Então, tenha como análise um FII com no mínimo 5 imóveis e que sejam diversificados em vários estados do Brasil. Tome cuidado com vários imóveis em somente um estado. E para finalizar, não esqueça de olhar para o tempo de existência. Quanto maior for o tempo de existência do fundo, melhor será a sua análise fundamentalista, pois você tem mais informações e consegue avaliar se o fundo ele é mais robusto ou não. Então, um tempo ali de 4 ou de 5 anos mais ou menos é interessante, pois você tem mais informações do passado para você analisar e, quem sabe, investir. E agora que você já tem conhecimento sobre os indicadores, vamos conhecer os fundos imobiliários que eu selecionei? E para ficar mais acessível para todo mundo, eu decidi escolher 2 fundos base 10, ou seja, que custam próximos de R$10, e 2 fundos que custam acima de R$100. Lembrando que um fundo que custa mais ou menos não diz nada sobre um ser melhor que o outro. São apenas fundos com valores de mercado diferentes e o que importa são os seus indicadores. O primeiro fundo é o XPML11, que pertence à classe de fundo de tijolo, mais especificamente um fundo de shopping centers. Hoje está custando por volta de R$106, está com um deságio de 6%, pois o indicador P sobre VP está em 0,94 e entregou um dividend yield de 10,46%, além de estar com uma liquidez diária de 12,22 milhões. Se você analisar, no último ano, o fundo teve uma variação bem positiva em sua cotação, saindo da casa de R$95 para mais de R$100. Então, quem comprou há um ano está com um fundo bem valorizado. É um fundo que possui mais de 608 mil cotistas e está com uma vacância física de 4,30% e tem um valor patrimonial de 6,39 bilhões de reais. Os dividendos não sofreram nenhuma discrepância na hora de distribuir os lucros. Você pode observar que está por volta de 0,92 centavos por cada cota e possui cerca de 27 shoppings em sua carteira de ativos, com uma concentração maior no estado de São Paulo, porém o fundo é bem diversificado, estando presente em mais de 8 estados. A vacância física está bem controlada, com uma variação média de 4%, o que o torna muito acessível e saudável também. O próximo ativo também pertence à classe de fundos de tijolos, o segmento híbrido, e eu estou falando do GARE11, que é um dos meus queridinhos, e ele tem um foco primordial em galpões logísticos. Hoje está custando por volta de R$ 8,96, está com um deságio de 3% e distribui uma média de 11,42% no ano de dividendos. Possui uma liquidez diária de 7,28 milhões de reais e teve uma valorização acima dos 12% no último ano. Distribuiu uma média de 8 centavos por cada cota e tem um valor patrimonial acima de R$1 bilhão e está com a sua vacância zerada, ou seja, todos os imóveis estão com inquilinos gerando renda, e é um fundo que sempre distribuiu dividendos consistentes nos últimos anos. E o GARE11 está com cerca de 36 imóveis na carteira e que estão espalhados em mais de 10 estados e tem como um de seus principais clientes o supermercado Pão de Açúcar e também o Carrefour. O próximo fundo imobiliário, agora nós vamos para a classe de papel. E eu estou falando do KNCR11, que está com uma cotação de aproximadamente R$ 104, o que representa uma variação anual de 14,78%. Está custando ali um pouco acima do que realmente vale, pois tem um P sobre VP de 1,03 e está com um dividend yield de 13,14% ao ano e tem uma liquidez diária de 12 milhões de reais. O fundo distribuiu uma média de 1,35 por cada cota e tem um valor patrimonial de quase 8 bilhões de reais e a sua distribuição de ativos está concentrada em mais de 100% nos certificados de recebíveis imobiliários e 1,5% do patrimônio está em caixa e apenas 1,10% está concentrado nas letras de créditos imobiliários. Geralmente a concentração estará bem mais acentuada para os CRIs indexados ao CDI e também ao IPCA. E para finalizar com chave de ouro, esse é o fundo imobiliário com o maior número de cotistas da Bolsa de Valores. E se você pensou no MXRF11, você acertou. Ele também pertence à classe de fundos de papel e está custando por volta de R$ 9,50. Teve uma valorização anual de 10,43 e distribuiu uma média de 12,16% de dividendos ao ano, o que dá perto de 1% ao mês. Hoje está custando exatamente o quanto deveria valer, pois tem um P sobre VP de 1% e tem uma liquidez diária de 11,88 milhões. Possui bem mais de 1,3 milhões de cotistas e distribui uma média de 10 centavos por cada cota no último mês e tem um valor patrimonial de 4,15 bilhões de reais. E as suas dívidas estão concentradas em CRIs, em outros fundos imobiliários e em permutas financeiras. Ou seja, é uma operação imobiliária em que o proprietário de um terreno, em vez de receber dinheiro por ele, recebe um percentual das vendas dos imóveis que serão construídos no local, como se fosse um sócio do empreendimento. E a composição do seu portfólio segue o indexador CDI, IPCA e também o IGPM. E para você receber R$1.000 todos os meses desses 4 fundos imobiliários, ou seja, uma média de R$250 de cada um desses ativos, você precisaria ter investido aproximadamente R$100 mil. Mas não precisa se desesperar e acreditar que você precisa investir esse valor todo de uma única vez. A estratégia é você ir comprando um pouco
pouco todos os meses de acordo com a sua realidade. Por isso que eu trouxe essas opções de ativos base 10, pois se torna super acessível para todo mundo e é uma ótima oportunidade para já começar a receber os seus aluguéis livres da cobrança do imposto de renda. E todos os dividendos que você for recebendo, aproveite para reinvestir novamente, ou seja, compre novas cotas e aumente a sua participação societária nos fundos, pois quanto mais cotas você tiver, maiores serão os seus dividendos. Inclusive, deixe aqui nos comentários como está a sua carteira de investimento e o quanto você vem recebendo de dividendos todos os meses. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Eu me chamo Guilherme Lisboa e eu te aguardo no próximo conteúdo.